Olá pessoal, nesta videoaula veremos a montagem do receptor GNSS R4 RTK da Trimble. Iniciaremos a montagem do tripé sobre o ponto topográfico. Para isso, afrouxe as travas borboletas do tripé em cada perna e eleve o tripé até a altura do seu queixo ou do pescoço, mais ou menos. E posteriormente trave novamente as travas borboletas. Depois abra as pernas do tripé e coloque em cima do seu ponto topográfico, de maneira que o prato do tripé já esteja relativamente plano, para facilitar o seu posterior nivelamento. Logo após isso, poderemos pegar no estojo de transporte do Trimble RTK a base nivelante com o adaptador, onde estaremos rosqueando sobre o prato do tripé. Vemos aí que o tripé tem uma rosca para encaixar na base nivelante com o adaptador. Após a montagem da base nivelante, estaremos pegando o extensor onde o receptor base vai estar enroscado. Para isso, retire o adaptador da base nivelante e enrosque o bastãozinho extensível, onde, conforme eu repetir, a base vai estar montada. Note que a base nivelante tem uma trava do adaptador e uma rosca para assim eu acoplar o bastão. Rosqueie de maneira que fique firme e coloque-o novamente na base nivelante e trave. Agora pegue o receptor base. Note que o receptor base, no caso do R4, ele não tem rádio interno e rosqueie sobre o bastão, o mini bastão. Rosqueie com cuidado, de maneira que o receptor não venha a cair. Você pode estar também rosqueando antes e posteriormente estar colocando no adaptador também. Depois de firme, aí, passamos para a montagem do tripé, onde vai estar sustentando o bastão da antena externa. Para isso, coloque o próximo do receptor base. Caso haja terreno natural, tanto o tripé da base quanto o tripé do bastão da antena externa deve-se fincar no terreno natural para melhor apoio e melhor fixação. Aí estaremos inserindo no tripé para bastão o bastão propriamente dito, onde posteriormente estaremos acoplando e rosqueando o acessório da antena externa do rádio externo da base. Na outra maleta do rádio externo, estaremos pegando o rádio TDL 450H e colocando o engate exatamente na posição que o tripé tem para este fim. Após acoplado e bem sustentado, nós podemos pegar o cabo
que fará ligação entre rádio externo, receptor e a bateria de alimentação externa. Respeite o ponto guia vermelho tanto do cabo macho quanto da fêmea que receberá no rádio TDL, para que não danifique o cabo. Após inserido, engataremos o outro conector que vai ao receptor na porta 1, abaixo do receptor base. E não se esqueça mais uma vez de respeitar o ponto guia em vermelho do cabo do conector com a peça do receptor. Deixaremos por último para ligar o cabo que alimentará o rádio e receptor, que é o cabo da bateria externa. Somente ligaremos o rádio após termos conectado à antena, para evitar danificar o aparelho. Então, este é o acessório, um dos acessórios da antena externa, que estaremos rosqueando no bastão, que tem apenas a função de sustentar o acessório da antena externa. Então já posso aproveitar e rosquear a outra extremidade do cabo da antena externa no rádio, conforme vocês podem ver. Rosqueio de maneira que fique firme. Não muito apertado, apenas firme. Este acessório que acabamos de ver, ele fica na maleta do rádio externo. Logo após estaremos pegando o outro acessório que compõe a antena externa, como vocês podem ver, onde estaremos rosqueando a ponteira da antena. E logo em seguida, após rosquear a ponteira, rosquearemos no outro acessório da antena. Com cuidado para que fique firme e não apertado demais. O bastão da antena externa não necessita estar nivelado, pois apenas tem a função de sustentá-la, este acessório. Aperte o parafuso de pressão para que o bastão fique bem firme, caso haja vento. E caso necessite, estenda o bastão de maneira que a transmissão do rádio pela antena se propague melhor ainda na região do seu trabalho. Então, quanto mais alto tiver o bastão, melhor a propagação de sinal. Pronto, depois de tudo isso montado, por último, estaremos ligando o cabo que vai na bateria externa de 60 volts e 12 amperes e que eu plugo no cabo que vai alimentar rádio externo e receptor. Então, jamais execute esse procedimento sem a antena estar conectada ou fugindo desse padrão de montagem. Após conectar na alimentação da bateria externa, note que automaticamente o rádio liga e, consequentemente, o receptor. Note
Note que o visor do rádio TDL vai aparecer uma mensagem e o receptor base já automaticamente liga. Ressaltamos a importância, novamente, de nunca ligar o rádio sem antes estar conectado à antena e o máximo de cuidado para não ligar a polaridade invertida na bateria externa, 60 volts, 60 amperes e 12 volts. Vale ressaltar também que todos os rádios comercializados pela Santiago e Sintra possuem uma lista de frequências homologados pela Anatel, o que não irá prejudicar outros meios de comunicação de rádio na sua obra ou no seu meio de trabalho. Então, agora faremos o processo da nivelagem, utilizando as pernas do tripé e observando a bolha da base nivelante. O ideal é que você mexa em duas pernas, de maneira que a bolha entre dentro do seu limite. E você pode ajustar finamente nos calantes da base nivelante. Pode também ajustar o foco e o retículo do prumo óptico que acompanha a base nivelante. Note que conforme você mexe no calante, a bolha recebe a resposta. E aí você coloca ela o máximo possível centrada e, consequentemente, o prumo óptico também centrado no seu ponto topográfico. E aí finalizamos a montagem. Aí veremos a revisão do bastão, da antena externa, do tripé de sustentação do bastão, o tripé. Note que a região aí existe um concreto e o tripé está em cima, mas caso fosse terreno natural, poderíamos apoiar com o pé para fixar bem no terreno natural. O conector que sai da bateria externa para alimentar o rádio e o receptor. Lembre de respeitar os pontos guias para a conexão dos conectores. Por último, aí o receptor, onde esperaremos aí de 10 a 15 minutos para a inicialização e atualização do seu almanaque.